meu irmão, prazer estar aqui com você, onde nós continuaremos no nosso estudo de escatologia. E para hoje vamos falar de assunto bom, vamos falar aí de salvação na tribulação. As lives passadas nós vimos os terrores da tribulação, né? Então vamos falar de coisa boa, a graça de Deus manifestando-se na tribulação também. Por quê, meus irmãos? Haverá salvação dentro do período tribulacional. A graça de Deus estará presente ali, oferecendo salvação para as pessoas. Nós teremos pregadores pregando o evangelho na tribulação também. E haverá oportunidades de salvação. Para com isso, nós já entendemos que o Espírito Santo ele estará também presencialmente na tribulação. Ele não será arrancado e terá ausência total da divindade aqui na terra. Não, meus irmãos. O Espírito Santo também estará aqui na terra, até evidentemente, porque se há conversão na tribulação, então o Espírito Santo estará presente, porque é impossível alguém se converter sem a atuação do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo convença a pessoa para que ela possa, então, tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, ninguém consegue se salvar sozinho sem a atuação do Espírito Santo. Então, se haverá salvação na tribulação, é porque o Espírito Santo ele estará presente. Alguns pré-milenistas ou pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela tribulação, eles nos acusam dizendo, se a igreja for arrebatada antes da tribulação, quem é que vai pregar o evangelho na tribulação? Então, é isso que eu quero responder hoje. Quem é que vai pregar o evangelho na tribulação se a igreja não estará aqui na terra na tribulação? E nós perceberemos, irmãos, que haverá pregadores pregando o evangelho no período tribulacional. E esses pregadores não são a igreja, não é a igreja. Então, a igreja foi retirada daqui. Não é a igreja que estará pregando o evangelho na tribulação, porque ela não estará aqui na tribulação. Mas quem serão, então, os pregadores? Vamos falar aqui quem serão os pregadores? As duas testemunhas do Apocalipse. Você já ouviu falar delas? As duas testemunhas do Apocalipse. Eles serão também os pregadores da tribulação. Eu quero ler esse texto, porque eu quero analisar com você algumas coisas desse texto, tá bom? Então, sobre as duas testemunhas do Apocalipse, está descrito para nós em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 14. Preste bem atenção neste relato que diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo pela boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, que é o anticristo, que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram.
Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Meus irmãos, nós temos aqui o relato dos pregadores da tribulação. E quem é que dará o pontapé inicial na pregação do evangelho aqui na tribulação? Quem darão o pontapé inicial serão essas duas testemunhas. Então eu quero sugerir aqui para vocês quem poderia ser essas duas testemunhas. Lembrando que os amilenistas, eles alegorizam tudo da Bíblia, da escatologia principalmente, ou evidentemente. E então alguns vão dizer que aqui simboliza o Antigo Testamento, o Novo Testamento, essas duas testemunhas, mas não, meus irmãos, a gente não tem que chutar o balde interpretativo. Aqui está falando de duas pessoas literais. Não dá para encaixar nesse texto sendo uma testemunha o Antigo Testamento e a outra testemunha o Novo Testamento. Tem nada a ver com a Bíblia. Aqui está falando realmente e de fato de duas pessoas literais, servas de Deus, que estarão pregando o Evangelho do Reino aqui na tribulação. Essas pessoas estarão vestidas de pano de saco, ou seja, pano de saco simboliza arrependimento, humilhação. Elas trarão uma mensagem de arrependimento. O texto fala que elas estarão pregando aqui na terra durante 1.260 dias. Convertendo isso em meses, dá 42 meses. Convertendo em anos, dá 3 anos e meio. Ou seja, essas duas testemunhas estarão pregando o evangelho do reino aqui na terra na primeira metade da tribulação, a qual a Bíblia chama de princípio das dores. Eles estarão em Jerusalém, é lá naquela localidade que eles estarão. Eles não estarão no Brasil, na França, na Europa, eles estarão em Jerusalém, estarão pregando o evangelho principalmente para os judeus, para que eles possam se converter. E nós veremos aqui o resultado da pregação deles. Logo de cara, 144.000 judeus se convertem e vão sair também pregando o evangelho, mas já nós falaremos sobre eles. Quem serão essas duas testemunhas? Nós não sabemos, irmãos, nós não podemos martelar, eu não posso dizer quem é realmente, mas a gente pode sugerir. Então você tem liberdade de imaginar quem seja. O que você não pode fazer é dizer quem de fato é, porque se a Bíblia não conta, a gente também não deve se aventurar tentando de fato colocar palavras na Bíblia. Então se a Bíblia não fala, a gente fica na expectativa, mas você pode tranquilamente, isso não é problema, não é pecado, deduzir quem seja. Alguns irmãos estudiosos da escatologia acreditam que as duas testemunhas serão Elias e Enoque. Por que Elias e Enoque? Daí eu queria até que você colocasse nos comentários quem você acha os possíveis candidatos para serem as duas testemunhas. Então alguns irmãos acham que é Elias e Enoque, por quê? Tanto Elias quanto Enoque, eles foram arrebatados, eles não passaram pela morte. Então Enoque, o sétimo depois de Adão, o profeta Elias, os dois foram arrebatados, eles não morreram. Então, alguns acham que serão eles porque eles têm que morrer. Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 9, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, é regra. Então, todo mundo tem que morrer uma só vez, pelo menos. Então, essas pessoas têm que morrer. Elias e Enoque, então, alguns deduzem que por causa desse motivo que eles não passaram pela morte, serão eles. Eu acho, meus irmãos, isso é um argumento muito fraco e falho. Dizer que tem que ser eles porque eles têm que morrer. Eu acho que é muito fraco. Primeiro, Enoque não é uma figura importante para os judeus. Enoque nem judeu era, nem existia o judaísmo quando Enoque vivia aqui na terra. E as duas testemunhas, já que elas estarão pregando para os judeus, têm que ser figuras importantes para Israel, para os judeus. Enoque, ele não é essa figura proeminente para os judeus, faz parte da Bíblia, do Antigo Testamento, mas não tem tanto valor quanto outros personagens judeus no Antigo Testamento. Eu acho fraco esse argumento, dizer que é necessário que eles morram uma vez. Por quê, meus irmãos? O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 25, ele fala que é necessário o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha, meus irmãos, existem exceções à regra. É claro que a regra é que todo mundo vai morrer uma vez, mas existem exceções. Por exemplo, existem exceções de pessoas que morreram 2 vezes. O texto de Hebreus não fala morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas nós temos relatos na Bíblia de pessoas que morreram 2 vezes.
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todas as pessoas que morreram e foram ressuscitadas, elas tiveram que morrer de novo. Então nós temos ali, tanto no Antigo Testamento, pessoas sendo ressuscitadas, um filho que Eliseu ressuscitou, nós temos um homem que foi lançado na cova quando estava enterrando ele, só que o corpo dele encostou nos ossos de Eliseu. O que aconteceu com ele? Puf! Ele viveu, voltou à vida, ressuscitou. Meus irmãos, essas pessoas tiveram que morrer posteriormente também. Nós temos ali 3 ressurreições falando nos evangelhos, né, do filho da viúva de Naim, de uma menina que Jesus chega para ela e fala, Tabita, come, levanta menina. Nós temos também de Lázaro. Todas essas pessoas morreram uma vez, ressuscitaram e tiveram que morrer outra vez. Nós temos em Atos também ressurreições acontecendo. Dorcas, Pedro foi lá e ressuscitou Dorcas também. Então essas pessoas morreram uma segunda vez. Perceba que elas fugiram da regra de Hebreus 9. É necessário que o homem morra uma só vez, vindo depois disso o juízo. E outra coisa, olha, nem todas as pessoas morrerão. Nós temos pessoas que não irão morrer. Por exemplo, você e eu, nós seremos arrebatados e nós não passaremos pela morte. Então perceba que existem exceções à regra. E outra coisa, Enoque, ele foi arrebatado exatamente para isso, para não ver a morte. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9. Eu lerei aqui Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Olha só o que diz aqui, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Meus irmãos, olha só o motivo por que Enoque foi arrebatado. Para não ver a morte. Porque agora eu tenho que pegar Enoque e colocar ele na tribulação para ele morrer? Se ele foi arrebatado exatamente para não ver a morte. Então, é um argumento falho dizer que será Enoque. Eu acho que é incabível ser a pessoa de Enoque. Então, essa primeira opção, Enoque e Elias, bom, alguns cristãos acreditam nela, mas eu acho, por esses textos e esses argumentos que nós vimos aqui, que não será Elias e nem Enoque. Alguns outros irmãos acreditam que será Elias e Moisés. Elias sempre está na lista aí, né? Elias e Moisés. E esse aqui é um argumento muito forte. Existe uma possibilidade muito grande de serem eles, Elias e Moisés. Por quê? O que as duas testemunhas farão em Apocalipse, na tribulação, combinam muito bem com o que essas duas pessoas, Elias e Enoque, fizeram no passado. Por exemplo, o texto fala que as duas testemunhas conseguem fazer descer fogo do céu e matar os inimigos. Quem fez isso no Antigo Testamento, meus irmãos? Elias. Lembra daquele texto lá de 2 Reis, capítulo 1, que Elias estava sentado no monte e veio uma guarnição de 50 soldados tentar pegar ele para levar para o rei, e ele faz fogo descer do céu e consome todo mundo. Veio outra guarnição, fogo do céu e consumiu todo mundo. Ele tinha essa capacidade, esse poder, evidentemente, divino. Foi Deus quem concedeu isso para ele. Mas está batendo as informações aqui. Outra informação, as duas testemunhas também terão poder para fazer com que não chova. Então eles podem profetizar e falar para que não chova. E não choverá desde o período que eles estiverem profetizando. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, quem a gente vê que fez isso também? Elias, mais uma vez. Elias orava para não chover e não chovia. Elias orava para chover e chovia. Então as informações estão batendo. As duas testemunhas também, elas terão o poder de transformar água em sangue. E quem fez isso no Antigo Testamento? Moisés. Moisés que foi lá quem transformou as águas do Nilo em sangue. Além do mais, as duas testemunhas terão o poder também de enviar muitas pragas. Quem fez isso também? Moisés, enviando, pela mão de Deus, evidentemente, as 10 pragas no Egito. Então você nota que as informações bateram? Você nota que existe uma possibilidade muito grande de ser Moisés e Elias, as duas testemunhas do Apocalipse. Além do mais, são figuras importantíssimas para Israel. Tanto Elias, quanto o profeta da nação, quanto também Moisés, que é o patrono, né, ali da nação de Israel. Além do mais, meus irmãos, Elias e Moisés, eles apareceram no Monte da Transfiguração. Quando Jesus Cristo se transfigurou, quem estava ali? Moisés e Elias conversando com Jesus Cristo. Então você percebe a figura de Moisés e Elias sendo candidatos
muito fortes para ocuparem essa cadeira das duas testemunhas do Apocalipse. Existe um outro argumento ainda, ou melhor, uma outra opção. E aqui eu quero falar de uma terceira. Existe uma possibilidade de também as duas testemunhas serem Josué e Zorobabel. Lembra de Josué e Zorobabel? Quando Israel foi para cativeiro, eles tiveram que retornar. Então, quando eles retornaram depois de 70 anos para Jerusalém, para reconstruir o templo, os muros, Josué e Zorobabel eram figuras importantes. Josué era o sumo sacerdote e Zorobabel era para ser o rei. Só que ele nunca pôde sentar no trono porque as nações que estavam dominando agora, tanto a Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, nunca permitiram que Israel pudesse novamente ter um rei assentado no trono. Mas Zorobabel é um governador, era para ele ser o rei. E no Antigo Testamento a gente vai ver uma certa semelhança dos nomes que as duas testemunhas são chamadas, como também Josué e Zorobabel são chamados. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 11, olha só como as duas testemunhas são chamadas. Preste muita atenção no versículo 4, que diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Preste muita atenção nessas informações. Essas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão em pé diante do Senhor da terra. Grave isso. E agora, quando nós vamos lá para Zacarias e vamos ler sobre Josué e Zorobabel, olha só que interessante quando a Bíblia fala desses dois. Lá em Zacarias capítulo 4, falando de Josué e de Zorobabel, olha como que a Bíblia se direciona para eles. Eu lerei aqui o versículo 11 ao 14, que diz assim: prossegui-lhe e perguntei, quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Percebeu aqui a figura, o nome, a nomenclatura? As duas oliveiras, Josué e Zorobabel, aqui no candelabro. Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Olha a expressão também aparecendo aqui, junto ao Senhor de toda a terra, em pé diante do Senhor da terra. Então você percebe que a nomenclatura dos dois se bateram. A definição, o que eles fazem, batem muito com Elias e Moisés, né? A atitude deles na tribulação. Mas a nomenclatura bate com Josué e Zorobabel. Tanto as duas testemunhas são chamadas de dois ramos de oliveira, as duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra, como também Josué e Zorobabel têm os mesmos nomes, as duas oliveiras que estão diante do Senhor da terra. Então existe uma possibilidade de também ser Josué e Zorobabel. Então, menos cristãos, evidentemente, acreditam nessa terceira possibilidade. Mas o que eu estou mostrando aqui, meus irmãos? Que haverá pregação na tribulação. E as duas testemunhas serão esses pregadores da tribulação. Mas não somente eles darão pontapé inicial. A gente não sabe de fato quem será, até porque aquilo que está encoberto para o Senhor, então está encoberto, né? Deus quem cobriu para nós. As que estão reveladas, Deus ele deu para nós. Como diz Deuteronômio 29, 29. Mas o que nós temos certeza? Que essas duas testemunhas darão início à pregação do evangelho aqui na terra. A pregação deles resultará na conversão dos 144 mil judeus, que estão descritos lá em Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 8. Daí lá fala de 144 mil castos, puros, judeus, 12 mil de cada tribo que serão escolhidos por Deus, e eles sairão pregando o evangelho a todas as nações. O que eles farão está descrito, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para todas as nações, então virá o fim. Então as duas testemunhas pregarão, 144 mil judeus se converterão, e esses judeus aqui serão homens castos, solteiros, eles serão desimpedidos familiarmente,
porque eles sairão pelo mundo inteiro para pregar o evangelho. Evidentemente, muitos outros judeus se converterão também. Muitas outras pessoas gentios se converterão também, inclusive pela pregação dos 144 mil judeus que serão pregadores na tribulação, tá bom? Então, olha só, quem será o outro pregador da tribulação? A gente falou das duas testemunhas, falamos aqui dos 144 mil, mas também nós teremos a figura de um anjo pregando o evangelho na tribulação. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 14, eu lerei aqui, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, que dizem assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, nós teremos a figura de um anjo pregando a mensagem do evangelho na tribulação. Evidentemente, hoje, anjos não pregam o evangelho. Essa função é dada para a igreja. Mas Deus permitirá que na tribulação um anjo carregue o evangelho eterno e ele estará pregando esse evangelho eterno aqui na tribulação. A sua mensagem consiste em quê? Olha, a mensagem dele, que ele vai pregar, esse evangelho eterno, consiste em falar do temor a Deus, que as pessoas precisam temer a Deus, se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados. A mensagem também consiste em rendição de glória voluntária. As pessoas, esse anjo está chamando as pessoas para renderem glória a Deus. Ele não está forçando, ele está fazendo um convite para que as pessoas possam render glórias a Deus. A mensagem também fala de juízo, que haverá um juízo e que Deus trará juízo aqui para a terra. A mensagem também faz convocação para adorar ao Criador, para que todos voluntariamente possam adorar dessa maneira o Criador. Este é o conteúdo do evangelho eterno que esse anjo estará pregando na tribulação. O que nós percebemos com isso? Que haverá pregação e, consequentemente, haverá também salvação na tribulação. Porque alguns cristãos achavam que na tribulação ninguém seria salvo, que não estaria pregando evangelho, que não existiria Bíblias aqui na terra, então ficam fazendo deduções. Mas o que a palavra de Deus diz, de fato, é que haverá pregação e haverá conversões também. Muitas pessoas se converterão na tribulação, em tempos de angústia, lógico, mas haverá conversões na tribulação. Essa é a boa notícia da tribulação. Então a gente viu muita coisa ruim acontecendo na tribulação, mas eis aqui uma notícia boa. A misericórdia de Deus estará presente com a humanidade, ainda que a sua ira esteja caindo na terra. Deus ainda mantém a sua mão estendida, a porta da graça aberta, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e encontrem a salvação em Cristo Jesus. Espero que essa live tenha sido abençoadora para você e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Qualquer dúvida, esteja escrevendo aí, coloque o seu número caso você queira que eu entre em contato com você e eu posso te passar materiais também, tirar dúvidas através do WhatsApp. Então fica à vontade para comentar aí no canal do YouTube da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.